Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito bom estar aqui, abençoados, regenerados de Cristo. Eu gosto muito de pregar a palavra. Está no meu sangue, como diz a pastora Sueli. Maria é uma evangelista nata. Faz tempo que ela me disse isso, hein? E eu guardei. E assim ela profetizou, disse, não é? Maria é uma evangelista nata. Sou mesmo abençoada. Amo pregar o evangelho, vou andando por aí, o Espírito Santo vai conversando, eu vou conversando com o Espírito Santo vai conversando comigo, e é muitas coisas que ele fala ao meu ouvido. O vento sopra onde quer, e o vento soprou para mim, graças a Deus. E o vento também soprou para vocês, senão vocês não estariam aqui, não é? O vento soprou para vocês. Quando, Maria, que o vento soprou para mim? E eu nem percebi, muitos nem perceberam. Qual é a vontade de Deus para com você, abençoado? Que você largue esses rudimentos, que você largue a igreja tradicional e venha de fato e de verdade para a graça de Deus, não é? Não tem ninguém, abençoado, querendo que você saia da sua igreja. O MGA é uma igreja, o MGA é a igreja onde eu congrego, o MGA é uma igreja onde nos coloca dentro da verdadeira igreja de Cristo. Ah, Maria, então quer dizer que as outras igrejas não estão pregando a verdade? Estão pregando meias verdades, abençoados. Não pregam a graça de Deus em Cristo Jesus, isto é fato, isso vai permanecer na nossa boca, porque não pregam a graça de Deus feita em Cristo Jesus. O Espírito Santo estava falando comigo, abençoados. Para começar, não gostam de Paulo. Gostam muito de estar pregando palavras, né, do Velho Testamento. O Velho Testamento, abençoado, não é Novo Testamento. Alô, Velho Testamento não é Novo Testamento. É preciso ter ousadia para pregar este evangelho, abençoado. É preciso ter ousadia, é preciso ter coragem. Diz o nosso Senhor, diz o apostolado, que Deus não nos deu espírito de medo. Deus nos deu espírito de coragem, não espírito de timidez. No último apostolado, nós tivemos um assunto sobre timidez. Então, os tímidos não herdam o reino de Deus. Por que os tímidos não herdam o reino de Deus? Os tímidos, abençoados, não herdam o reino de Deus porque não entram dentro do reino, têm vergonha de falar, então acabam omitindo, não é? A graça de Deus. São tímidos para falar a graça de Deus. São tímidos para compartilhar. São tímidos. Ai, por que será? O irmão vai falar de mim se eu falar isso. Não importa agradar o seu irmão, importa agradar a Deus, disse o nosso apóstolo, e eu também falo isso com vocês hoje, abençoado. E eu quero começar aqui um apostolado com vocês muito importante. Sou uma evangelista nata, amo pregar a graça de Deus, eu sou apaixonada pela graça de Deus, abençoado. E eu vou pregar a graça de Deus para os santos que estão entrando neste canal, não é? Então hoje eu já saí, eu já fiz uma caminhada, eu já fiz almoço, eu já fiz tantas coisas hoje, e o Espírito Santo ele vai falando comigo coisas abençoadas e que eu não aguento, que eu preciso estar aqui no canal. E o Senhor me dá a graça dele, não é? Para que eu pregue essa palavra com temor, com reverência, não é? Sem medo, abençoado. Não devemos ter medo, porque este apostolado, este evangelho é para as pessoas que não têm medo de pregar, certo? Então, vamos ter que falar a verdade. Não pode haver timidez neste evangelho, amém? E não há, porque diz a palavra que o Senhor não nos deu espírito de medo, então é preciso crer, abençoados, nas escrituras, não é? Então nós lemos lá em Apocalipse 21, não é? Foi o Apocalipse 21 que nós lemos da última vez. Apocalipse 21, verso 15. Ficarão de fora os cães. Quem é os cães? Os cães abençoados são os filhos da perdição, que ficarão de fora. Quem fica de fora é filho da perdição, abençoado. As ovelhas já estão dentro do reino de Deus, amém? Os vasos de honra já estão dentro
do reino de Deus, amém? Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica a mentira. Diz a palavra do Senhor, praticai a palavra, exerce a sua mente de Cristo abençoado. O que é exercer a mente de Cristo? É falar da palavra, é ministrar a palavra, é viver a palavra, é levar a palavra, é compartilhar a palavra, não é omitir a palavra. Então, estes não entram dentro do reino de Deus. Por quê? Está falando que Jesus diz: quem alimentar estes filhinhos estão alimentando a mim. Então, tem que dar a palavra aos filhinhos que ainda não conhecem a palavra. Amém? Deus diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Abençoados, quem está na obra da carne, que é a feitiçaria, está dentro do reino de Deus? Não está. Se estivesse dentro do reino de Deus, não estaria em tal obra da carne. Então, não vão herdar porque não recebem. Não vão receber porque não entram. Se não entram, não herdam, não pegam, não recebem. Então, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. Os crentes pensam que isso daqui, abençoados, não herdar o reino de Deus, é que perdeu a salvação. E não é, a salvação eterna, a salvação está em Cristo. Ah, porque se eu não buscar a minha salvação todos os dias, eu corro o risco de perder ela. Eu corro o risco de perder o que Deus já me deu. Se eu não buscar. Mas você vai buscar a salvação aonde? Se a salvação foi e está em Cristo há mais de 2000 anos. Onde é que você vai buscar? Os crentes não conseguem entender isso. Eu tenho que buscar a minha salvação. Mas você vai buscar a salvação aonde? Se em Cristo você está salvo. Não por obras, mas por um dom de Deus. Efésios 2:8 diz isso. Então eu tenho que buscar. Você não vai buscar coisa alguma, abençoado, porque a salvação já foi dada aos eleitos de Deus, aos filhos de Deus. E estes que estão nesta obra da carne, feitiçaria, brutonaria, adultério, são obras da carne. Isto não é obra do diabo, abençoado. Isto é obra da carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus, não entra dentro do reino de Deus, não pega as pérolas que estão lá. Por quê? Porque não está no céu, não está no reino de Deus, não está nas coisas de Deus, simples assim. Ele está na feitiçaria, no adultério, no homicida, são idólatras. Ao invés de adorar o Santo Cristo, ao invés de adorar a Deus, adoram imagens, fazem-se bezerros de ouro e não há nada de novo debaixo do céu, não é? Na velha aliança se fazia isso, adorava-se bezerro de ouro. E hoje o que fazem? Não fazem a mesma coisa? Então é isso, abençoado. Todo aquele que ama e pratica mentira. Então quando você recebe a verdade, abençoado, quando você recebe a verdade, você tem que sair da mentira e pregar a verdade. Amém? Então, é a lei que vai saindo, abençoado. Vai saindo da mente de alguns, né? E vai entrando a graça. E sejam bem-vindos a este ministério, Ministério do Cristo ressuscitado. Para você, abençoado, que trabalha com... para você que não trabalha em uma empresa registrada, que trabalha vendendo um bolo, vendendo uma roupa, para você que é empresário, tem uma loja, enfim, para você que é autônomo, né? Tem uma palavra, Deuteronômio 28:8. Para você que almeja algo, Deus abençoará o trabalho que vem das tuas mãos. Deus vai te abençoar. É só ser com o Senhor que Deus também será com você. Amém, abençoada? Então, esta é uma palavra que eu gosto muito quando eu saio por aí, não é? Fazendo o meu evangelismo, eu gosto muito de ministrar esta palavra. Então, não tenha medo de nada, porque Deus não nos deu espírito de medo. A gente não deve ser medroso para ministrar a palavra, não devemos ser tímidos, não é? O tímido não é do reino de Deus, não vai dar, porque ele não vai entrar, ele é tímido, ele é medroso, ele não tem coragem de falar. Então, você entende isso, abençoado?
Então vamos lá. Deus disse para mim, abençoado, olha, na última ministração, a gente não tem que saber mais que o empresário, não devemos saber mais do que Deus. A gente deve saber apenas aquilo que Cristo nos ensina, não é? O empresário é Cristo, a empresa é dele e nós somos os trabalhadores da vinha, não devemos querer ser mais que o nosso mestre, e sim ser como o mestre, não devemos ser mais que o nosso mestre. Então, Deus, ele pega os sábios na sua própria astúcia. Então, Deus vai pegando estes que pensam que já sabe de tudo, não é? Na outra ministração eu disse que eu tive uma irmã e ela faz evangelismo na rua como eu, e ela disse que, porque eu já fui entregar o folheto para a mulher e a mulher disse, né, a ovelha do Senhor disse que ela já tinha 40 anos, então que ela já sabia. Eu tenho certeza que essa senhora, que essa ovelha, ela não sabia o evangelho de Cristo ressuscitado, porque não é ministrado para as ovelhas este evangelho da graça de Deus feito em Cristo Jesus abençoado. Então, Deus pega esses aí na sua própria astúcia e faz com que o menorzinho venha e lhes ensine. Aquele que pensa que já sabe de alguma coisa, aquele que pensa, eu já tenho tanto tempo de empresa, eu sei de tudo por aqui. Estes aí é que Deus pega abençoado, para que outros venham, como Paulo disse, não é? Eu sou o menor dos apóstolos. Estes que já pensam que é a coluna de Cristo, conhecer a verdade, mas não ministrar a verdade. Alguns nem conheceram, alguns coluna da igreja, mas coluna da circuncisão. Pedro, João e Tiago. Mestres da lei, mestres sem revelação, mestres que não têm a revelação da graça de Deus. E aí, abençoados, o Espírito Santo estava falando comigo. É preciso entender o apóstolo Paulo. É preciso estar debaixo do apostolado de Paulo. Senão, não há revelação. Porque eu leio aqui, eu leio ali e o Espírito Santo não testifica porque você está na letra, irmão. Enquanto não ficar debaixo do apostolado de Paulo, enquanto não ficar dentro do ministério MGA, que é para toda a congregação, enquanto o orgulho estiver acima da humildade, não vai receber a graça de Deus em Cristo Jesus. Salvo pela graça, mas não vai reinar em vida, vai ficar com a mente cauterizada. E isso é ruim, abençoado. Então não queira ser mais, do que o seu mestre. Seja apenas como o seu mestre. Por isso Paulo disse, imitem a mim como eu imitei ao Cristo. Somos como Paulo. Paulo imitou ao Cristo. Paulo não quis saber mais do que Cristo. Paulo era submisso ao apostolado do Espírito Santo ressuscitado. Paulo era submisso ao apostolado de Cristo. Por isso Paulo não batizou. Por isso Paulo disse, eu vim para evangelizar. Por isso Paulo disse, vocês estão batizados nessa nova aliança em Cristo Jesus. E a graça de Deus nos basta. E aí o Espírito Santo estava falando comigo, abençoado, é preciso ter alguns ingredientes. Quando vamos fazer um bolo, precisamos de 3 ovos. Basicamente é a mesma massa para fazer uma panqueca, para fazer um bolo, para fazer uma coxinha. Então, uma massa nós fazemos vários salgados, vamos dizer assim, com a mesma massa. 3 ovos, farinha de trigo, um copo de leite, um pouquinho de sal. Essa massa, ela é uma massa básica que nós conseguimos fazer muitos salgados. Maria, o que é que você quer dizer isso daí? Quero dizer para vocês isso aqui, abençoado. 1 Coríntios, vamos lá. Eu aqui com o livro, mas vamos falar uma página desse livro, amém? Estou aqui também, com o folheto de evangelismo, vamos falar sobre isso também. 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10. 1 Coríntios 3:10.
Eu preciso trazer 2 apostolados sobre o jejum e sobre o pecado, segunda parte, abençoado. Mas o Espírito Santo quis que eu estivesse aqui fazendo isso. O Espírito Santo põe as palavras na nossa boca e aí a gente vai mudando o percurso, porque é Ele quem manda, é Ele quem fala, é Ele quem dirige, é Ele quem põe a sandália nos nossos pés, é Ele a luz para o nosso caminho. Amém, abençoado? Comece uma vida nova. Comece uma vida nova se despojando de rudimentos judaicos. Nós somos gentios, abençoados, nós não somos judeus. Há 2 palavras na Bíblia, uma palavra para judeus e uma palavra para os gentios. Nós somos os gentios na Bíblia. Noutro tempo, antes da cruz, evangelho para judeus, Jesus Cristo, segundo a sua carne, ministrou. Paulo ministrou, segundo o evangelho do Espírito, para o nosso Espírito. Estamos depois da cruz e somos um povo gentil, porque há 2 povos, não é? Fomos achados por Deus, abençoado. Se não me engano, Isaías 61 ou 65. Fomos achados por Deus, um povo que não buscava o Senhor. E eu fico pensando nas coisas de Deus e olhando essa multidão, quando eu saio lá fora, e olhando essa multidão por aí, e aí o Espírito Santo me fala, né? Há um povo gentil no mundo que nada conhece sobre a Bíblia. Não sabe, nunca leu, nunca ouviu, não sabe. Um povo gentil na Bíblia e no mundo. E aí depois o povo judeu. O povo judeu foi aquele para que Jesus veio, mas não, Jesus veio para eles, não é? O povo, né, escolhido de Deus eram os gentios, os judeus. Então Jesus veio para eles, eles não aceitando Cristo, então Cristo veio para nós. E agora um povo só, eleito. Os 2 povos em um só, nem circuncisão, nem incircuncisão. Agora um povo só. O véu se rasgou e os 2 povos, judeus e gentios, eleitos e predestinados para a salvação. Filhos de Deus. E aí eu fico pensando, abençoados, hoje os filhos de Deus hoje são como um povo de antes, né? Um povo que não tem entendimento, um povo que não quer saber de Deus, um povo que não quer saber da palavra, um povo gentil sem Deus no mundo, entre aspas. Gentil sem Deus no mundo, sem saber de nada, sem ouvir nada, sem querer saber de Deus. Povo rebelde. Ainda bem que Deus os achou, trazendo Jesus, moendo-o para nos dar a salvação. Isaías, Isaías, para a gente não errar aqui, né? Isaías, 65. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Quantas pessoas não perguntam por Deus? Quantas pessoas não conversam com o Senhor? E o Senhor dentro dela, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Fui buscado dos que não perguntavam por mim, né? Povo gentil. Fui achado daqueles que não me buscavam, um povo que não invocava o meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde. Deus estende a mão dele o dia todo para o Filho de Deus e ele nem percebe, ele nem observa as grandezas de Deus. Hoje eu estava fazendo uma caminhada, quando eu desci, eu disse, começa a orar, caminhando. Começa a orar e falar com o Senhor, Maria. Começa agradecendo. Então eu comecei agradecendo por tudo e por todas as coisas. Depois a minha oração foi para aqueles que eu, no meu dia a dia, vejo que precisa de oração. E aí fui caminhando e falando com o Senhor. E quantas pessoas põem o fone no ouvido e... sei lá o que está ouvindo. Vai fazer suas caminhadas e ali fica ouvindo. Eu não sei o que está ouvindo. Enfim. E você às vezes precisa tirar as coisas. Destapar os ouvidos. Tirar a catarata.
e ouvir somente o Senhor que está em ti. Amém, abençoado? É desse jeito. E aí eu, fazendo uma caminhada, eu comecei a falar com o meu Senhor. E o povo gentil está assim, como se não tivesse Deus, né? E nada acontece. Tem que falar, abençoado. Tem que falar porque é assim que nós vemos os filhos de Deus. Sem nada querer algo com Ele. Sem ao menos agradecer o que Ele fez. Não é? E é desse jeito que o Espírito Santo fala comigo e aí eu venho falar aqui com vocês. E o povo de Deus sem entendimento. Sem entendimento. Não há nenhuma condenação em nós. Não há condenação em nós, abençoados. Simples assim. Mas não há nenhuma condenação em nós. Diz a palavra do Senhor. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Que palavra é abençoada. E nas igrejas é lido isto? Nunca. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Pois era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho em semelhança ao homem pecador como oferta pelo pecado. Dessa forma condenou o pecado na carne, para que as justas exigências da lei se cumprissem em nós, que não andávamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, abençoados, vamos voltar lá. É preciso ler as cartas de Paulo. Ali está a nossa salvação. Nas cartas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3, verso 10. Uma massa para que o bolo fique pronto. Uma massa para que vários salgados fiquem prontos. Mas tem que partir daquela receita. Daqueles ingredientes. Farinha, ovos e leite. Vai dar para fazer vários salgados. Maria, e qual é esses ingredientes que você está falando? Farinha, ovo, leite, sal, manteiga, o que é isso? É isso aqui. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, Paulo falando, vão ter que passar pelo apóstolo Paulo. Vou repetir, vão ter que ouvir do apóstolo Paulo o apostolado de Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um que é que está pregando em suas igrejas. Veja cada um como é que está edificando a igreja de Cristo. Veja cada um que está pregando para o seu irmão. Porque Paulo diz que não é para mudar. Paulo diz que segundo a graça de Deus que me foi dada. A graça de Deus está com o apóstolo Paulo. Vão ter que passar pelo apóstolo Paulo. Maria, mas eu ouço João, eu ouço Pedro, eu ouço Tiago, eles não têm a graça. Colunas da igreja, mas colunas da igreja, Colossenses 2, colunas da igreja, mas coluna da igreja da incircuncisão, do que batiza a carne, do que lava a carne, do que santifica a carne, do que Santa Ceia. Eles são ministros da lei, abençoado. A lei nunca aperfeiçoou ninguém.
Quem vai para um culto desse não sai aperfeiçoado, diz em Hebreus. Então tem que passar por Paulo. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Vocês estão entendendo, abençoado? Paulo disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, irmãos. Pois eu, como sábio construtor, o firme fundamento, e aquele que edificar a igreja de Cristo tem que edificar com o fundamento que eu estou colocando. Por que eu estou colocando? Porque Cristo me fez ver a graça de Deus. Mas veja cada um como está edificando aí a sua igreja. Segundo ingrediente, 2 Timóteo 1, verso 11. Tem que partir dele, abençoado. 2 Timóteo 1, 11. 2 Timóteo 1, 11. Não falei nada, ó. Já está terminando meu tempo. 2 Timóteo 1, 11. 2 Timóteo 1, verso 11. O qual foi constituído, olha lá, Paulo falando. 2 Timóteo 1, verso 11. O qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Paulo disse. O qual fui constituído apóstolo, pregador e mestre. De quem? Dos judeus? Não. Dos gentios. Eu, apóstolo e mestre, foi constituído por quem? Por Jesus Cristo. No momento em que ele caiu do cavalo, no momento em que ele subiu ao terceiro céu, ele foi constituído apóstolo, mestre e pregador. Dos judeus? Não. Dos gentios. 1 Coríntios 11, 1. Esses são os ingredientes para fazer o bolo. Para fazer com que o bolo fique sem fermento. Sem fermento, abençoado. Para fazer com que o bolo fique gostoso. Pois o reino de Deus é gozo e alegria, é justiça. 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios 11, 1. Vamos aqui em Atos. Estamos em Atos. Atos 1. Atos 1. Atos 1. Atos 1. Atos 1, verso 11. Não. Atos 13, abençoados. Atos 13. Atos 13. Atos 13, verso 11. Atos 13, verso 1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, e o tetrarca, e Saulo, que ainda em Atos, nas igrejas primitivas, Atos é um livro escrito por Lucas, ainda o nome dele permanecia Saulo. Depois que caiu do cavalo, agora se tornou Paulo, mestre e apóstolo dos gentios. Então, 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, diz Paulo. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Isto é a farinha, é os ovos, é o leite, é o sal. Nós, abençoados, somos a luz do mundo e o sal da terra, para ministrar as grandezas do reino de Deus. Amém? Lá em Atos 10, Atos 10,
A visão de Pedro em Jope. Não vou ler tudo isso não, tá bom, abençoados? Atos 10, só quero aqui, ó. Pela segunda vez lhe disse a vós. Então, aqui, vou ler aqui, vamos ler aqui, abençoado, uns 3 versículos acima. Atos 10, verso 9. No dia seguinte, enquanto estavam a caminho e perto da cidade, subiu Pedro, vamos falar um pouco de Pedro. Pedro ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Tendo fome, quis comer, e enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, né? Então, veio um arrebatamento de sentidos em Pedro. Ele viu o céu aberto e um objeto que descia, como um grande lençol preso pelas 4 pontas e vindo em direção à terra. No lençol havia todos os tipos de animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Disse-lhe uma voz, levantando-te. Disse-lhe uma voz, era o Senhor, né? Levanta-te, Pedro, mata e come. E Pedro, porém, disse de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa impura e imunda. E o que os cristãos hoje, os evangélicos falam hoje, não misturam com esse povo em graça, não. Eles não tomam Santa Ceia, eles não se batizam, eles não misturam com esse povo. Então, este povo não está purificado. Porque purificado na concepção judaica, né? É estar em Cristo, para eles é aceitar Jesus, para eles é se batizar. Para eles, se você não se batizou, você ainda está cheio de pecado. Então, não se misture com esse povo em graça, não. Esses aí estão impuros. Enquanto impuros estão estes que não recebem a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Disse-lhe uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Então Pedro disse. Porém, disse, de modo nenhum, Senhor, eu me misturar com esses, são impuros, nem se batizou ainda, estão cheios de pecado, eu me misturar. E olha que Jesus se assentou com os pecadores, hein? Pedro, porém, disse, de modo nenhum, Senhor, nunca comi coisa imunda, coisa alguma, impura e imunda. Pela segunda vez lhe disse a voz, não faças tu impuro, Pedro, não faças impuro. Pela segunda vez lhes disse a voz, não faças tu impuro ao que Deus já purificou. Então, não diga, Pedro, que os filhos de Deus são pecadores, que os filhos de Deus são pecadores, uma vez que Deus já os purificou, uma vez que Deus já os regenerou. Olha, abençoados, vamos fazer uma confissão de fé que eu vou terminar. Vamos lá, Pedro, vamos pregar o Evangelho de Cristo. Pedro, a confissão de Pedro, a confissão é essa, abençoado. Sou regenerado. Então, Pedro, né? Pedro algumas vezes andou com Paulo e aí começou a entender um pouco Paulo. Não pregou a graça, porque a graça foi dada para Paulo. Mas Pedro ouviu ali um pouco de Paulo e aí estava entendendo um pouco o que Paulo estava falando. Mas precisava ainda ter o entendimento, a revelação da graça, que isso só o Espírito Santo pode dar. E não deu para o Pedro, e deu para Paulo. Paulo subiu até o 3º céu. Alô, quem entendeu, abençoado. Vamos confessar a palavra. Os filhos de Deus não estão impuros, Pedro. Sou regenerado. Vamos fazer uma confissão de fé. Sou regenerado, 1 Pedro 1, 23. Sou raça eleita, 1 Pedro 2, 9. É preciso fazer essas confissões durante o dia de vocês, abençoados. Um pouco dessas confissões está lá no Facebook Carmen Macedo. De vez em quando vem uma unção sobre mim, graças a Deus, para ministrar para os filhos de Deus. Está tudo lá que o Espírito Santo me fala. Amém?
Sou salvo pela graça, Efésios 2:8. Sou predestinado, Romanos 8, 29 e 30. Efésios 1, 5 e verso 11. Sou justificado em Cristo. Olha lá, abençoado. A nossa justificação está em Cristo, Romanos 5, verso 1. Sou prioridade exclusiva de Deus, por isso que nós nos reunimos em algum lugar como igreja, MGA, a área celestial onde eu reúno com meus irmãos é lá. Tô salva? Tô em Cristo Jesus, abençoado. Não vou buscar salvação na igreja, porque eu já sou salva. Porque Efésios 2:8 me diz que pela graça eu sou salva, e não por obras da carne. Sou justificada em Cristo, Romanos 5, verso 1. Sou prioridade de Deus, 1 Pedro 2:9. Sou prioridade de Deus. Coisa linda isso, hein? Sou ministro de Cristo, Abba Pai, Efésios 2:19. Para você ser um ministro de Cristo é preciso receber a graça e o apostolado. Sou o santuário de Deus, 1 Coríntios 3:16. Eu sou o santuário de Deus, por isso que eu estou aqui fazendo esse trabalho para o Senhor e para os meus irmãos. Sou o vaso escolhido. Diga, vai falando todas essas coisas, abençoado. Eu sou um vaso escolhido, Atos 9:15. Sou o vaso de misericórdia, Romanos 9, verso 23. Sou daqueles que creem para a conservação da alma, não fica nas obras da carne, abençoado, se prostituindo, em lascívia, em desejos carnais, não fiquem abençoados, porque vocês é um vaso de misericórdia do Senhor. Sou daqueles que creem para a conservação da alma, creem nesse apostolado, creem nesse evangelho ministrado pelo apóstolo Paulo, que sua alma vai encher de gozo, de alegria e de justiça do Espírito Santo, Hebreus 10:9. Sou o verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou. Diga, abençoado, para você, eu sou o tabernáculo que o Senhor fundou, Hebreus 8:2. Diga, abençoado, eu sou o tabernáculo que Deus, o Senhor, fundou. Eu sou o tabernáculo. Por isso, eu não vou ao tabernáculo feito por mãos humanas para me santificar, para me gloriar na minha carne. Não, não, não. Eu vou ao tabernáculo para estar com os meus irmãos reunidos, mas eu sou o verdadeiro tabernáculo de Deus porque o Espírito Santo está em mim. Diga, abençoados, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo que habita em mim, 1 Coríntios 6:19. E diga amém. Todos aí falam amém. E estes são os ingredientes, amém, abençoados? Quando acontece alguma coisa de ruim na sua vida, não é demônio, não é principado, não é potestade. Aconteceu alguma coisa de ruim, no mundo teremos aflições, não é? Em João 8, quando é dito lá que o pai é o pai, que o diabo é o pai da mentira, abençoado, é preciso os cristãos deixar de ser meninos e entender que o diabo, abençoado, ele foi aniquilado pela morte de Jesus Cristo, amém? O diabo, ele foi aniquilado, ele não tem domínio sobre a nossa vida, não. Quando você bebe, quando você prostitui, quando você mata, quando você rouba, quando você faz todas essas coisas, você já nasce, abençoado, sabendo da lei de Deus. A lei de Deus não pode ser transgredida, a gente paga um preço, amém, abençoado? Um preço, não é a não salvação, a gente paga um preço aqui na terra mesmo. O diabo, abençoado, ele está aniquilado, não tem poder sobre a nossa vida mais não. Porque você está fumando, está se drogando e tá aí, o diabo está ceifando a sua vida. É isso que os cristãos sem revelação falam, não é? E o diabo está aniquilado. Quem está ceifando a sua vida e procurando a morte com as suas mãos mesmo é você, abençoado, porque você tem uma carne que é um verdadeiro diabo. Hebreus 1, verso 14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Então, Cristo se revestiu, então Deus se revestiu em carne para aniquilar aquele que tinha o poder da morte, a ser o diabo. Por quê? Por causa do diabo, a morte passou a todos, não é? Então, por causa de uma, a morte passou a todos.
E por causa de um, que foi Jesus Cristo, também trouxe a salvação a todos abençoados. Então o diabo não tem poder sobre a sua vida não abençoada. Ah, porque Deus é o pai da mentira. Porque o diabo é o pai da mentira. Como assim, abençoado, o diabo é o pai da mentira se o diabo nem filho ele tem? Pode ser uma força de expressão. Pode ser uma força de expressão, porque o diabo espiritual está aniquilado. O diabo nada mais é do que aquele que vai contra a palavra do Senhor. João 8, 44. Mas que o diabo tem filhos, ele não tem. O diabo é um opositor contra as coisas de Deus abençoado. A eficácia do sacrifício de Cristo, estabelecendo o seu sacerdócio. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca aperfeiçoar, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios, quando vocês se batizam, quando vocês fazem jejum, Santa Ceia, não pode nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Numa igreja dessas, abençoada, vocês nunca vão ser aperfeiçoados, porque o inimigo vem e tira a semente que foi plantada na sua mente e no seu coração. O inimigo quem é? As igrejas da lei, os pastores da lei. Eles tiram, quando vocês estão aqui e lá, eles tiram a semente que está sendo plantada na sua mente e no seu coração. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para servir a lei e graça. Não dá para servir as trevas e a luz abençoada. Não dá. Doutra sorte não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados. Viu, Pedro? Os filhos de Deus purificados. Pois tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência do pecado. Mas nestes sacrifícios, cada ano se faz recordação de pecados. Neste sacrifício, vem aqui se batiza, você está cheio de pecado. Vamos se batizar. Vem aqui, hoje é dia da Santa Ceia, vamos comer aqui os pães asmos, para que você se santifique. Porque é impossível que o sangue de touro e de bodes tire os pecados. E você acha que um suco e uma uva pode tirar? Pelo que, ao entrar no mundo, diz sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocausto e oblações, oferendas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou no rolo do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade, diz o Senhor. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas, holocaustos, sacrifícios, ofertas, sacrifícios, holocaustos, né? Santa Ceia, pães asmos, né? Jejum, campanha, corrente, sacrifícios e ofertas, holocaustos e obrações pelo pecado não quiseste. Nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Quem está debaixo da lei ainda está nas trevas e não viram ainda a claridade que é a graça de Deus feita em Cristo Jesus. Então acrescentou, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, abençoado. Tem que tirar estas coisas da tua vida, abençoado. Tem que tirar o homem da lei da sua vida. Vou repetir. Tem que tirar os homens da lei da sua vida, para que você receba graça, para que você receba o apostolado com o apóstolo Paulo, o mestre, o apóstolo dos gentios. Imitem a Paulo, porque ele imitou a Cristo. Esta é a receita para que você faça o bolo e para que você coma o bolo e tenha gozo, paz e alegria. Todo sacerdote se apresenta
Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, este quem? Jesus, né? Assentou-se à destra de Deus. Daí por diante espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Que na verdade ele já colocou, a carta de Coríntios fala sobre isso, ele já colocou todos os inimigos debaixo de seus pés. Porque com uma só oferta, porque com uma só oferta ele aniquilou. Porque com uma só oferta para sempre os que estão sendo santificados com essa palavra. Porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados por esta palavra. Com uma só oferta ele aniquilou o diabo, com uma só oferta aniquilou o pecado. Com uma só oferta ele nos fez santos e irrepreensíveis, inculpáveis diante dele. Aqui está um dos fundamentos da graça, que é eternamente imutável e irrevogável. Cristo, de uma vez por todas, com uma só oferta, nos aperfeiçoou, nos perdoou, nos santificou, nos salvou para sempre. Tudo que você faz, abençoado, é em vão e só está anulando a cruz de Jesus Cristo. Então, disse Paulo, e digo eu, não anulo a graça de Cristo, pois segue-se que Cristo morreu em vão se continuar em obras da lei, se continuar com dois senhores. Segue-se que Cristo morreu em vão e de nada adiantou, e vocês não estão aproveitando de nada e não estão entrando no descanso de Deus quando vocês fazem esses tais sacrifícios, quando vocês comem esse bolo com fermento. Aqui não tem bolo com fermento, abençoado. Amém? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Fico aqui. E fica aí esta ministração que o Espírito Santo ministrou para mim hoje, no meu dia, não é? Então, a graça de Deus esteja com todos vós, abençoado. Graça e paz para vocês, não é? Vocês estão santificados. Da próxima vez, eu penso que eu vou vir com o jejum abençoado, tá bom? Quero falar sobre isso um pouco, porque foi o que o Senhor está dizendo ao meu coração. A minha alma está precisando fazer esta ministração. Então, o que você recebe na sua alma é o que vai ficar na sua mente. Então, você vai ter gozo, paz e alegria durante o seu dia. Vai descansar, Hebreus 4, vai entrar no descanso de Deus. Muitos abençoados, olha o que eu vou te falar, abençoado. Muitos estão ouvindo o Ministério Graça Apostolado. Muitos estão ouvindo a graça de Deus em Cristo Jesus. Mas também o Espírito Santo já disse que muitos não vai sair de suas congregações. Sabe por que você não vai sair da sua congregação, abençoado? Para vir para a congregação do apóstolo Paulo? Para vir ao MGA? Para vir ao Ministério de Cristo? Porque Deus não vai te trazer. Simples assim. Nesse ministério só chega os que Deus vai trazer. Porque Ele é Deus. Porque Ele faz todas as coisas. Porque Ele é quem permite. Porque Ele é Deus. Porque Ele é soberano. Só vai chegar no ministério Graça Apostolado. Só vai chegar nesse reino de Deus, nessa área celestial, quem o Senhor trazer. Quem o Senhor enviar. O Espírito Santo é quem envia. O Espírito Santo é quem se move. O Espírito Santo é quem traz. O Espírito Santo é quem fala ao seu coração. O Espírito Santo é quem fala à sua mente. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo manifesto. É a sua glória e o seu poder. Vem, Senhor, ser bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor, sua presença me faz te amar. Graça e paz, abençoados.